pastor Walter? Bem, é logicamente que lá o texto que o pastor leu de Apocalipse, ele só referenda aquilo que eu disse a respeito de que Cristo morreu pelos seus eleitos, porque ela não diz que todas as pessoas de todas as tribos, todas as pessoas de todas as línguas, de todas as raças, todas as pessoas de todas as raças. Lá o texto não está dizendo. Esse texto aí, ele corrobora com aquele princípio de que Deus não faz acepção de pessoas. Então, como Deus não faz acepção de pessoas, entre todos os escolhidos de Deus, há judeus, há gregos, há americanos, há alemães, há indígenas, há brasileiros. Então mas há mulheres, seria acepção homens, de etnias, né? Deus não faz acepção etnicamente, você fala. Mas de pessoa, de qualquer categoria. Pessoal... Sim, aí Deus escolhe, só que quando Deus escolhe homens, mulheres, pobres, ricos, cultos, incultos. Então Deus não faz acepção nesse sentido. E quando a Bíblia fala em todos, está falando todos de um grupo. Porque é interessante, a gente nunca, no nosso dia a dia, a gente usa essa palavra todos no sentido da universalidade das pessoas. Eu falo assim, eu chego lá na minha casa e falo assim, todo mundo chegou? Eu jamais estou pensando que chegou 7 bilhões de pessoas. Eu estou falando de um conjunto de pessoas, aquelas pessoas que fazem parte da minha família, das pessoas que fazem parte dos meus convidados. E quando a gente vê na Bíblia esse mundo ou esse todos, está falando nesse mesmo sentido. Todos quem? Cristo morreu por todos. Sim, morreu por todos. Todos quem? Todos os eleitos. Cristo morreu por todas as pessoas? Morreu sim, por todas as suas ovelhas. É nesse sentido, porque o judeu, ele pensava que a salvação era somente para ele, que o Messias era somente para o povo judeu, que Deus amava apenas o povo judeu. E quando vem os evangelhos, quando vem Paulo e fala o todos, ele está falando, não é só para vocês, é para todos, é para o judeu, é para o grego também, é para o gentio também, é para pessoas de todas as raças, mas não no sentido de todas as pessoas indistintamente, porque nós caímos aí, ou nós temos que negar a eficiência da morte de Cristo, ou nós temos que abraçar o universalismo. E eu não vou fazer nenhuma coisa nem outra. Eu não vou negar a obra perfeita e eficaz de Cristo na cruz, mas também eu não vou abraçar o universalismo. Então, obrigatoriamente, para que Deus receba toda a glória, para que Cristo receba a sua glória, eu tenho que interpretar o texto à luz do quê? De que Cristo morreu em favor das suas ovelhas, em favor dos seus escolhidos, em favor dos eleitos que ele recebeu do Pai. Okay. Portanto, ele morreu e esses serão salvos. Pastor Marcelo. Bom, eu fiquei preocupado agora com o querido pastor Walter, porque se é todos, então não tem eleição. Se Cristo de fato morreu por todos, porque o calvinismo ensina o contrário. O que o calvinismo ensina? Que Deus soberanamente elegeu uns para a salvação e automaticamente ele elegeu outros para a condenação, não é? Eles tentam negar isso, a dupla predestinação. Eu sei que o tema aqui não é, mas é inegável que vai cair nisso, porque se o Deus... supralapsariano vai um pouquinho mais além, já fala que é isso mesmo. Exatamente. Mas o infra geralmente não. Mas possivelmente o pastor Walter é supra, não é? Não sei. O senhor é supralapsariano? Não. Qual a linha do calvinismo que o senhor segue? Infra, ok. Porque se Deus elegeu alguns soberanamente, automaticamente ele reprovou. Indeferiu. Com base no quê? Nós temos um remédio que é a graça de Deus, nós temos um remédio que é o sangue da nova aliança, e o pior, Deus condena essas pessoas a quem ele elegeu soberanamente para o inferno e depois vai puni-las porque elas não podem fazer o contrário. Então, que Deus é esse? Se Deus é todo amor, não é? Que isso quase não é falado nas institutas de Calvino. Calvino quase não fala no amor de Deus, só fala na soberania de Deus. Quer dizer, nós temos um remédio que é a graça, nós temos um remédio que é o sacrifício vicário substitutivo de Cristo, mas Deus priva esse remédio para essas pessoas e depois pune-as porque elas não podem fazer o contrário.
Então, que Deus é esse? Não é? Se Deus é todo amor, se Deus é todo benevolente, né? Nós não temos partes em Deus, né? Deus é soberano, Ele é, mas Ele é todo amoroso. Deus é justo, Ele é, mas Ele é todo misericordioso. Então, se enfatiza alguns atributos de Deus em detrimento de outros. Por exemplo, o pastor Walter não conseguiu me responder aqui. O mundo. Onde no Novo Testamento o mundo é o mundo dos eleitos, gente? Nós não temos um texto bíblico para provar isso. Que o mundo, cosmos, a palavra ali é cosmos, é o sentido universal. Agora, é fato que a salvação é aplicada àqueles que creem. Ok, pastor Walter. Duas coisas. Primeiro, que eu não falei que ele morreu por todos. É que o senhor estava distraído aí com alguma anotação que o senhor fez aí, e o senhor não viu o que eu falei. Eu falei que ele morreu por todos, todos sim, por todos os eleitos. Por todos de um grupo. Foi então, isso que eu falei. Mostra o texto para mim. Não, mas ó, eu não vim aqui apenas para responder as suas perguntas. Não, ok? Eu tô falando para o senhor provar o texto. Mostra o texto. Não, peraí, que nós vamos ler o texto. Só que não na hora que o senhor quiser. Leia o texto. Não. Eu não vou ler agora. Então, calma aí, vamos lá. Senão a gente tá começando o debate e vai ficar deselegante. Então, sim, mas ele não pode pautar o debate. Então ele não vai pautar o debate. Calma aí. Mas ele pode pedir, senhor pode pedir o que o senhor quiser, ele pode pedir o que o senhor quiser. Você que não vai indefender. Se o senhor pedir e ele não atender, tudo bem. Se ele pedir e o senhor não atender, tudo bem. Mas eu só peço para não ser deselegante. Tá bom. Tudo bem? Tá bom. Vamos lá, vamos seguir. Então, mas é que ele foi deselegante antes na maneira autoritária com que ele pediu. Autoritária? Então, eu pedi um texto desde o começo. Eu não vou dar agora. Tá bom, então segue aí. Então você não tem o texto. Vamos lá, segue aí. Eu não interrompi nenhuma vez o senhor. Verdade, vamos lá, segue o senhor. Então é o seguinte, na realidade, a pessoa, ou ele é obrigado a negar a Cristo, a negar a obra de Cristo, ou ele é obrigado a abraçar o universalismo. Então, eu gostaria de deixar uma pergunta já. Sim. Se o senhor vai negar a eficácia da morte de Cristo. Não. A perfeição da obra de Cristo, ou o senhor vai abraçar o universalismo, porque as duas coisas são impossíveis. É impossível um Deus perfeito, um Cristo perfeito, um Cristo todo-poderoso, morrer por pessoas que não serão salvas, a não ser que nós vamos cair aí no pelagianismo, ou então, por outro lado, nós vamos cair no universalismo. Se Cristo morreu por todos e todos serão salvos, então é universalismo. É errado, mas é coerente. Agora, falei, não, eu não sou universalista. Então daí, a senhora precisa abraçar o pelagianismo, porque daí a obra de Cristo na cruz, ela é complementada por aquilo que o homem fez. Eu vou dar um texto. Eu mudei de ideia, eu vou dar um texto. Atendendo o pastor César. João 10, versículo, a partir do versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Cristo veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele não veio para dar uma chance. Ele veio para que nós tivéssemos vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Poderíamos terminar o debate aqui. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A não ser que nós vamos falar que Cristo é um mentiroso. E ele não é. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário é aquele que cuida das ovelhas, que tem interesse pelas ovelhas, a troco de algum interesse. Então, quando nós falamos que Cristo morreu por todos, mas todos não serão salvos, porque a ovelha, aquele pelo qual Cristo morreu, ele precisa fazer alguma coisa, nós estamos transformando Cristo num mercenário. E Cristo não é mercenário. Cristo não deu a sua vida em troca de nada que o homem pudesse fazer.